E os primeiros registros que a gente tem de uma moeda surgiram mais ou menos há 5.000 anos na Mesopotâmia, mas de alguma forma a humanidade sempre precisou do dinheiro, né? A humanidade sempre usou o dinheiro como só que usava como uma moeda de troca. Então, por exemplo, imagine dois dos nossos antepassados, né? Um produzia arroz, o outro produzia trigo. Eles só conseguiam trocar as mercadorias se ambos tivessem interesse na mercadoria do outro, né? E aí era um sistema muito complexo. E para isso surgiu uma moeda única. As civilizações começaram a evoluir para terem uma moeda única. E a gente teve ao longo da história muitas moedas. A gente teve grãos, a gente teve conchas raras, a gente teve peles de animais, a gente teve sal, né? Se a gente for parar para pensar, hoje nas prisões modernas a gente tem o cigarro como moeda de troca. Você vê, a humanidade está sempre criando uma moeda é, ligada a que seja relevante àquele ambiente. Então, no caso dos grãos e das conchas raras, eram materiais. Deixa eu achar minha borracha aqui. Eram materiais raros, então por isso foram escolhidos para serem usados como moeda de troca. E a humanidade foi evoluindo até que a gente começou a usar o ouro de fato como moeda de troca. Só que andar com ouro era uma coisa meio perigosa, era pesado. Então, na China especificamente, os bancos começaram a emitir uma espécie de certificado em pedaços de papel, que eram uma garantia de que aquela pessoa possuía dinheiro guardado na instituição bancária. Então, as notas de papel começaram a surgir com esse contexto, né, como um certificado de que a pessoa possuía ouro guardado. E aí a gente foi evoluindo até chegar hoje nas moedas cunhadas, né, por cada país. E o Harari, que é um autor muito. Deixa eu achar o livro aqui. O Harari, que é um autor muito celebrado e muito respeitado atualmente, um dos mais premiados da atualidade, escreveu esse livro aqui. Se você ainda não leu, eu recomendo, o livro Sapiens. O Harari fala que o dinheiro é a mais bem-sucedida ficção coletiva da história. É uma narrativa que a gente inventou, uma história que a gente inventou e que a gente conta a nós mesmos. E essa história, e o dinheiro só existe porque essa história se perpetua há milênios. Então, o dinheiro está todo construído numa relação de confiança. Eu só confio em receber R$ 100 de você porque eu tenho certeza que eu vou poder usar esses R$ 100 para fazer uma outra compra, para poder fazer uma outra, passar para uma outra pessoa. E essa outra pessoa só aceita os R$ 100 de mim porque ela sabe que ela vai conseguir trocar num outro estabelecimento. Então, é uma grande prova de confiança entre nós, né? Todos nós acreditamos na mesma ficção, né? Todos nós acreditamos na mesma coletividade. E por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque o dinheiro não existe por si só, né? Ele tem um viés extremamente psicológico, ele é um construto psicológico, e ele é extremamente ligado às relações humanas, às culturas, às sociedades, né? A forma como a gente lida com o dinheiro, ela está muito relacionada ao ambiente que a gente está inserido. Como humanidade, por todos nós acreditarmos na mesma ficção coletiva, e também nas microsociedades, como os países, como as comunidades mesmo, né? E a base de tudo é a confiança. O dinheiro só existe porque a gente confia nele, né? Todos nós confiamos nele. E sem isso, sem esse modelo, a gente não teria chegado ao nosso modelo financeiro que a gente tem hoje. Então, essa é a história do dinheiro na humanidade. E você imagina como o dinheiro, ao longo da humanidade, foi sendo trabalhado. Já se fez coisas maravilhosas por causa de dinheiro e também já se fez coisas horrorosas por causa de dinheiro. Então, ele tem um viés psicológico extremamente relevante e é por isso que a gente tem que entender o dinheiro não só como uma moeda, mas como um construto psicológico. E você imagina se na humanidade teve essa evolução toda em relação ao dinheiro, imagina na sua vida, né? Imagina na vida da sua família. Então, tudo que você traz hoje de mensagens sobre o dinheiro são resquícios, são memórias e são coisas que você ouviu ou que você é, viu, né, que falam sobre o dinheiro. Então, eu vou falar algumas frases aqui e eu queria que você pensasse se você já ouviu alguma delas na sua vida. Então, por exemplo, o dinheiro é sujo, falar de dinheiro é ser mesquinho e materialista,
Eu não mereço ter dinheiro enquanto outras pessoas passam necessidade, né. A gente tem também algumas pessoas que acham que quem tem muito dinheiro é ser ganancioso e desonesto. Outras pessoas entendem que precisam ostentar carros, bens de luxo para se sentirem mais respeitados, mais amados. Outras pessoas, especialmente aqui, pais muito ausentes, e aí, dão muitos presentes para o filho como forma de compensar essa ausência, né, e comprar afeto, né, comprar amor. Eu queria que você parasse para pensar se você já ouviu alguma ou outra frase, relativa ao dinheiro na sua vida, né. Quais foram as frases que você mais ouviu sobre o dinheiro na sua vida? Isso é importante, é um primeiro passo para a gente entender que mensagens você foi absorvendo na sua vida sobre o dinheiro. Porque falar de dinheiro é falar sobre emoções e sobre comportamento. Então, como eu já falei, não é falar sobre planilhas, falar sobre contas, é falar sobre o que você sente em relação a ele. Quais são as mensagens que você carrega na sua vida em relação ao dinheiro. E essas mensagens se transformam em comportamentos. É por isso que a gente precisa aprofundar, eh, o que você traz como mensagens do dinheiro na sua cabeça.